Durante 2024, o Papa Francisco lidou com vários problemas de saúde que demandaram cuidados médicos especializados. Mais adiante, em 14 de fevereiro de 2025, o homem de 88 anos foi internado no Hospital Gemelli de Roma devido a uma infecção respiratória complexa, de origem viral, bacteriana e fúngica. O avanço de sua idade e a evidente deterioração física que os fiéis de todo o mundo puderam observar nos últimos tempos fizeram com que a preocupação não fosse apenas iminente, mas crescesse minuto a minuto. Houve muitas orações pela sua saúde e um clima tenso. Além disso, os relatórios constantes sobre sua evolução davam a volta ao mundo em questão de segundos. Primeiro, foi dito que Francisco estava lutando contra a doença e a esperança preencheu cada canto. No entanto, menos de 48 horas depois, o próprio Vaticano confirmou que seu estado era crítico. Todos os fiéis prenderam a respiração e se prepararam para o pior. Mas não nos adiantemos. As vidas e ações daqueles que souberam ocupar o chamado trono de São Pedro são colocadas sob o escrutínio público, e cada um dos que passaram por lá teve suas próprias características. Francisco I, o Papa argentino, foi para muitos o renovador da fé, mas houve quem pensasse que seu passado poderia condená-lo. Como aconteceu em certa medida com seu predecessor, o alemão Joseph Aloysius Ratzinger, que ocupou a máxima hierarquia eclesiástica com o nome de Bento XVI, suas posturas polêmicas em assuntos da mais urgente atualidade o colocaram no olho do furacão, em tempos em que a Soci exigia posições claras de seus líderes. Além das tradições, o que parece evidente é que Francisco foi o último e ambíguo representante de uma instituição que, segundo muitos, está destinada a mudar ou desaparecer. Francisco foi um papa à altura do que a Igreja precisava para se firmar no século XXI. Houve em sua juventude uma mancha que ele se esforçou para ocultar? Tentar responder a estas e outras perguntas nos levará até o dia 21 de abril de 2025, o dia em que Francisco I morreu. Vocês acreditam que está se aproximando uma mudança na Igreja ou no próprio conceito de religião a partir de agora? Para mais histórias sobre os papas, comentem Vaticano-se abaixo, mas é melhor começar do início. Jorge Mário Bergoglio nasceu em 17 de dezembro de 1936 no bairro de Flores, em Buenos Aires. Foi o primogênito de um casamento típico das milhares de famílias que se formavam no país naquela época. Seu pai, Mário José Bergoglio, nasceu em 1908 na província de Asti, Itália. Durante o avanço do fascismo na Europa, o homem decidiu atravessar o oceano e construir seu futuro na Argentina. Trabalhou como empregado de ferrovia e em sua nova casa conheceria Regina Maria Sibori, também filha de imigrantes italianos. Além de Jorge, Mário e Regina, tiveram outros 4 filhos e todos foram educados na tradição católica. Jorge foi batizado no Natal de 1936 na Basílica Maria Auxiliadora em São Carlos, do bairro de Almagro, em Buenos Aires. Seus primeiros anos escolares foram orientados pela Ordem Salesiana, no Colégio Wilfrid Barón de Los Santos Ángeles. Mas seus estudos secundários foram em uma escola industrial, da qual se formou com um título de técnico químico. A vocação religiosa ainda não era central, mas aqueles que o conheciam sabiam que uma grande parte de sua vida interior girava em torno de uma fé vigorosa. Além de obter seu novo título, isso permitiu que ele conseguisse emprego no laboratório Ricker e Beckman, realizando análises bromatológicas. Mas o jovem inquieto não queria ficar lá para sempre, antes que pudesse focar no seu próximo passo. Em 1956, uma infecção pulmonar aguda, provavelmente uma pneumonia severa com abscesso pulmonar, colocou sua vida em risco. Uma operação arriscada conseguiu salvá-lo ao custo de remover a parte superior do pulmão direito. Apesar da complexidade da cirurgia para a época, o prognóstico era excelente. Todos concordaram que ele não teria problemas respiratórios ou diminuição da capacidade respiratória após a intervenção. Ele só deveria se preocupar no improvável caso de contrair uma doença que comprometesse ambos os pulmões novamente, algo como uma pneumonia bilateral. Apenas meses depois, em 1957, Jorge Bergoglio entrou no seminário do bairro Vila Devoto e no noviciado da Companhia de Jesus. Aos 21 anos, ele sabia que foi salvo graças ao trabalho dos médicos. Mas também estava claro que toda a experiência havia demonstrado a fragilidade da vida. Ele decidiu, sem mais, que não tinha tempo a perder. O não viciado durou 2 anos, após os quais Jorge viajou para o Chile para terminar o juniorado na Casa de Retiro São Alberto Hurtado. Lá ele estudou latim, literatura grega e história, para se tornar ele mesmo um professor.
De 1964 a 1966, ele lecionou Psicologia e Literatura no Colégio da Imaculada de Santa Fé. Nessa mesma cátedra, ele encontrou Jorge Luiz Borges, que ministrou um seminário sobre literatura moderado por Bergoglio. Apesar de honrado pela presença e grandeza do escritor da LF, seus ideais políticos eram diametralmente opostos. E foi assim que surgiu a organização chamada Guarda de Ferro. Em 1966, o golpe militar liderado pelo general Juan Carlos Onganía derrubou o presidente constitucional Arturo Illia e instaurou uma ditadura autodenominada Revolução Argentina. Uma das primeiras ações do governo foi a intervenção nas universidades, o que culminaria em um dos capítulos tristemente célebres da história recente da Argentina, a chamada Noite dos Bastões Longos. 29 de julho de 1966. Foi quando a Polícia Federal invadiu a Universidade de Buenos Aires e reprimiu violentamente os estudantes e professores que protestavam contra a intervenção. Assim surgiu a Guarda de Ferro, uma organização peronista que militava nas sombras desde o golpe militar de 1955, que derrubou o presidente Juan Domingo Perón. A Guarda de Ferro tinha uma marcada inspiração católica e nacionalista, com uma estrutura verticalista similar a uma milícia e com uma ampla participação silenciosa em sindicatos e universidades. Em 1966, Jorge Bergoglio tinha influência dentro da Universidade do Salvador, uma instituição jesuíta. Junto com outros jesuítas, exerceu o papel de diretor espiritual de jovens católicos que se incorporavam à Guarda de Ferro. Embora o grupo tivesse um objetivo fundamentalmente político, ele foi associado várias vezes a outras células revolucionárias que defendiam a luta armada, algo que a história se esforçou em refutar. Porém, ele seguia com seus estudos e carreira. De 1967 a 1970, Jorge estudou teologia na Faculdade de Teologia do Colégio Máximo de São José. Finalmente, recebeu as ordens sacerdotais aos 33 anos, no dia 13 de dezembro de 1969. Passariam 6 anos de estudos e avanços em sua carreira até que chegou o período sinistro, que anos depois o colocaria em uma posição comprometedora quando já ocupava a máxima autoridade em Roma. Em 24 de março de 1976, um golpe de Estado derrubou a presidente Maria Estela Martínez de Perón. Dessa vez, a ofensiva militar foi denominada Processo de Reorganização Nacional. Jorge Rafael Videla assumiu o cargo de presidente de facto e liderou a junta militar, junto ao almirante Emílio Eduardo Macera, da Marinha, e o brigadeiro-general Orlando Ramon Agosti, da Força Aérea. O processo de reorganização nacional é conhecido como uma das etapas mais sinistras e confusas da história argentina. No período que abrangeu desde 1976 até o final de 1983, a democracia foi suspensa e os direitos constitucionais desapareceram. Portanto, talvez nunca se saiba ao certo quantas vítimas e que abusos foram cometidos. Nesse contexto, vários padres desapareceram, vítimas de tortura e do encobrimento oficial. O futuro Papa, então responsável pelos jesuítas da província, agiu prontamente no caso do desaparecimento e torturas aos religiosos. Orlando Iorio e Francisco Jalix, ambos foram sequestrados no dia 23 de maio na vila de Baixo Flores, onde realizavam trabalho pastoral. Foram retidos e torturados durante 5 meses na Escola de Mecânica da Marinha, a Escola de Mecânica da Marinha, até a sua libertação. Em outubro de 1976, Bergoglio se entrevistou com Rafael Videla e Macera, advogando pela sua libertação. E é neste ponto que, anos depois, durante a revisão dos crimes contra a humanidade cometidos durante o processo de reorganização nacional e o desempenho dos personagens públicos da época, o nome de Bergoglio voltou a surgir. Críticos apontaram que Bergoglio reivindicou pela situação de Iorio e Jalix, mas como um trâmite burocrático e para manter as aparências, mas que na realidade não teria se empenhado ao máximo para libertar os 2 jesuítas sequestrados. Porém, apesar de ter sido revelado muito depois, Bergoglio organizou uma rede secreta para os perseguidos pela ditadura fugirem para o Brasil. Escritores, religiosos e intelectuais recorreram a esta organização para poderem sair do território onde tinham uma sentença de morte garantida. Entre 2007 e 2011, declarou 2 vezes como testemunha nos julgamentos do mega caso Escola de Mecânica da Marinha. Naquela época, sua reputação já estava em alta e todos previam um grande futuro para ele.
Bergoglio foi consagrado bispo titular de Oca em 20 de maio de 1992 e arcebispo coadjutor de Buenos Aires em 1997. Como arcebispo, também se tornou primaz da Argentina e grande chanceler da Universidade Católica Argentina. Em 2001, o Papa João Paulo II o nomeou cardeal, integrou diversos organismos vaticanos e foi presidente da Conferência Episcopal Argentina entre 2005 e 2011. Durante sua gestão, impulsionou a beatificação dos padres palotinos assassinados em 1976. Apesar de seu compromisso com causas piedosas, teve confrontos com governos democráticos como os de Néstor e Cristina Kirchner, já que não aprovava o impulso do casamento igualitário, propondo por sua parte a união civil, onde os sacramentos não estivessem em jogo. Ao completar 75 anos, apresentou sua renúncia ao arcebispado, planejando se retirar para uma casa sacerdotal, mas os planos eram outros. No conclave de 2005, após a morte de João Paulo II, o cardeal Bergoglio foi considerado papável e teria obtido cerca de 40 votos, ficando atrás de Joseph Ratzinger, que foi eleito e assumiu o nome de Bento XVI Cantacocial. Especula-se que Bergoglio pediu aos cardeais que não votassem nele, mas devido ao segredo absoluto do conclave, é uma informação que não pode ser confirmada. Em 2013, após a renúncia de Bento XVI, foi realizado um novo conclave, onde Bergoglio foi visto como um candidato reformista. Embora não fosse um dos favoritos, no dia 13 de março de 2013, na quinta votação, Bergoglio foi eleito Papa sob o nome de Francisco, tornando-se o primeiro pontífice jesuíta americano e do Hemisfério Sul. Agora, suas atitudes seriam revisadas minuciosamente e comparadas com as de seus antecessores. Sua proximidade com os governos de estirpe peronista na Argentina sempre foi criticada, mas suas convicções tradicionalistas também permaneciam firmes. Contudo, a realidade que ele enfrentou demandava respostas mais concretas, como definir a posição perante os casos de abuso envolvendo padres. Em 2018, defendeu inicialmente o bispo chileno Juan Barros, acusado de encobrir abusos, mas depois pediu desculpas e aceitou sua renúncia. Depois, convencido de que a igreja deveria agir diante da urgência de uma situação tão terrível quanto controversa, implementou medidas como a abolição do segredo pontifício em casos de abuso e a criação da Comissão para a Proteção de Menores. Esta última, no entanto, sempre esteve em dúvida devido à sua eficácia questionável. E se fossem tópicos atuais? A comunidade lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer também estava dentro dessas realidades, das quais se esperava uma postura clara por parte de Francisco. Porém, o homem sempre evitou uma declaração definitiva. A tensão com a opinião pública tentou ser aliviada com frases como "Quem sou eu para julgar?", que ele só disse em alguma ocasião, referindo-se ao assunto. Francisco apoiou leis que protegem casais do mesmo sexo. Contudo, ele se manteve firme na doutrina tradicionalista da Igreja, que considera as relações homossexuais como pecado. Por sua vez, durante seu papado, ele criticou a ideologia de gênero e se opôs à bênção de uniões homossexuais dentro da Igreja. Isso se deve à sua adesão à doutrina católica, embora tenha promovido uma abordagem pastoral mais inclusiva. Em suma, dizem os críticos, ele fez menos do que era exigido, mas mais do que outros pontífices. Para entender melhor, na exortação apostólica Amoris Laetitia de 2016, Francisco abriu a possibilidade de pessoas divorciadas que se casaram novamente receberem a comunhão, o que foi criticado por cardeais conservadores. O novo Papa parecia acuado pelas opiniões. Ele também buscou amenizar a postura da Igreja sobre aborto, controle de natalidade e outros assuntos delicados, enfrentando oposição de alguns setores eclesiásticos. Em 2018, o Vaticano e a China assinaram um acordo sobre a nomeação de bispos. Algo que foi escandaloso para grande parte da Cúria, ao considerar que esse acordo implicava uma concessão ao Partido Comunista, especialmente por não condenar como esperado a perseguição aos cristãos no país. Mas é claro que houve outras polêmicas, muitas, para ser sincero. Nada foi preto ou branco no pontificado de Francisco I. Pelo contrário, o balanço resulta em um inquietante cinza, já que ele atendeu a certas reivindicações históricas feitas ao Vaticano, como o gerenciamento das finanças. Francisco prometeu organizar as finanças e combater a corrupção interna, mas isso gerou polêmicas. Em 2021, o julgamento do cardeal Angelo Vecchio por suposta malversação de fundos mostrou divisões dentro da Cúria Romana. Aparentemente, os tempos convulsos e suas mudanças de paradigma colocavam o Papa em apuros sempre que tomava uma decisão. Mas ignorar os acontecimentos mais fervorosos da atualidade não era uma opção melhor. E uma prova disso foi sua recusa em condenar diretamente a Rússia e seu presidente Vladimir Putin pela invasão ao território ucraniano.
Sua afirmação de que a OTAN pode ter provocado a Rússia gerou controvérsia no contexto do conflito. Francisco foi uma figura polarizadora dentro e fora da igreja, com defensores que viam seu papado como uma tentativa de modernização e críticos que o acusavam de enfraquecer a doutrina tradicional. Por exemplo, restringiu a celebração da missa em latim, o que causou grande desconforto nos setores mais conservadores. Também se confrontou com cardeais e bispos que questionaram sua liderança, como o arcebispo Carlo Maria Vigano, que chegou a acusá-lo de encobrir abusos e que acabou sendo excomungado. Tantas batalhas travadas em tantas frentes poderiam esgotar homens muito mais jovens que Francisco. Apesar de tentar manter-se em suas funções até o fim, suas forças decaíram e ele precisou continuar suas tarefas em uma cadeira de rodas. Parecia que nada poderia afastá-lo de seu rebanho, mas aos seus 88 anos, as forças o abandonaram. E é assim que nossa história volta ao início. Francisco I foi diagnosticado com pneumonia bilateral, precisamente a única doença que ele deveria temer desde a sua juventude. Em 18 de fevereiro, o diagnóstico foi prolongado. Os relatórios médicos indicaram que, além da pneumonia, o pontífice apresentava bronquite asmática. Foram administrados antibióticos e corticoides como parte do tratamento, o que conseguiu estabilizar o quadro, mas não se observou uma melhora notável. Em 22 de fevereiro, a saúde do Papa piorou devido a uma crise respiratória asmática prolongada, exigindo a aplicação de oxigênio de alto fluxo. Além disso, os exames de sangue revelaram trombocitopenia e anemia, o que tornou necessária a administração de transfusões sanguíneas. Até então já era de conhecimento público que o Papa havia deixado uma carta de renúncia, prevendo que a doença o impediria de continuar com suas funções. Algo que finalmente aconteceria. Francisco I teve que enfrentar as convulsas mudanças do milênio e se viu diante do desafio de agradar a todos. Em uma era onde as mudanças e transformações não parecem ser amigáveis nem progressivas, para muitos ele foi um digno representante da Igreja, abrindo um caminho de esperança aos que ainda buscam o abrigo da Palavra de Deus. Para outros ele foi um reformador que não soube manter a equanimidade que deveria caracterizar a fé cristã. O fato é que, de uma maneira ou de outra, nem a Igreja nem o mundo voltarão a ser os mesmos após sua passagem por esta terra.